O vereador Bruno Win, ele me sensibilizou a ponto de falar a respeito do transporte coletivo também. Vivemos em uma cidade relativamente rica para os padrões do Brasil, e Blumenau tem uma penetração muito grande do automóvel. Existe sim uma oferta de veículos, as pessoas podem andar com carros porque têm condições de pagar. E aqui eu cumprimento agora os vereadores do PT, vereador Jean Volpato, vereador Adriano Pereira. O Partido Novo é chamado por aí de Partido dos Trombadinhas, Partido dos Empresários, mas este parlamentar, assim como o vereador Bruno, subimos aqui reiteradas vezes para defender os mais fragilizados de Blumenau, as pessoas que não têm acesso a um automóvel próprio, dependem do transporte coletivo para ir aos seus trabalhos, para ir para a faculdade, para ir para o colégio. E existem ataques aqui dentro da Câmara de Vereadores ao transporte coletivo o tempo inteiro. E quando eu falo de ataques, eu não estou falando de ataques à Blumob, porque a Blumob precisa ser atacada sim. Eu estou falando de ataques ao transporte coletivo. O transporte coletivo precisa ser defendido, precisa ser a prioridade em Blumenau, e os corredores de ônibus, em grande parte, são a solução para o problema de mobilidade que temos na nossa cidade. A nossa geografia é complexa, é limitada, não tem como a gente rasgar a cidade com viadutos, pontes o tempo inteiro. A gente quer aumento da infraestrutura, mas não tem como fazer tudo que a gente gostaria, porque é muito caro, e o corredor de ônibus é necessário e garante qualidade de vida para uma parcela muito grande da população de Blumenau que não tem acesso a um automóvel. E no tempo que me resta, gostaria de comentar e pedir inclusive ajuda da TVL para colocar o vídeo da escola Oscar Umberraum. Senhores vereadores, estive visitando alguns educandários nesses últimos dias e mais uma vez fui até a escola Oscar Umberraum, porque ali a gente tem um contrato muito grande de mais de 10 milhões de reais e agora com os aditivos está chegando em torno de 12 milhões de reais. Infelizmente, o tempo se arrastou e a gente não teve a entrega dessa ampliação do colégio, dos ginásios de esportes. E inclusive foi feito, vereador professor Gilson, uma verdadeira gambiarra, inclusive porque não foi entregue esse espaço de fato e ele começou a ser ocupado de alguma forma. As crianças já usam o espaço de esportes, a gente já teve a presença de alguns atletas ali e a partir da ocupação desse espaço por atletas, no espaço que não foi entregue de maneira definitiva, a gente conseguiu constatar que não existia um dimensionamento adequado da rede de energia para aquele educandário e hoje aquelas salas não entram em operação de fato porque não tem acesso à climatização. Climatização essa que está prevista no contrato. Então a gente teve erros muito graves relacionados ao projeto desse educandário, que não previu o correto dimensionamento da rede de energia ali, mas esse, de um dos problemas, eu considero até o menor deles. Porque a qualidade da obra que está sendo executada lá é lastimável. Eu duvido alguém encontrar aqui em Blumenau um local que tenha portas de qualidade inferior àquelas que foram instaladas nesse educandário. É lamentável, portas que não se fecham, portas que não passaram por uma lixa, pegaram material da pior qualidade que poderia existir e colocaram lá no educandário. Cara, será que isso é erro de projeto? Será que o fiscal está comendo bola? Parece que está sendo conivente. E na visita que fiz lá, não tinha nenhum operário trabalhando. E daí, eventualmente, a gente procura conversar com a secretária de Educação, que depois fala que conversou com o secretário de Obras, daí fala, não, os operários eles têm que continuar no canteiro de obras, senão a empreiteira vai ser notificada. Daí a gente recebe a informação de que não foi feito o repasse da última medição, e daí a empreiteira precisa de dinheiro, porque ela não pode falir, né? Ela tem um fluxo de caixa organizado e ela precisa receber aquilo que ela produz. Mas no caso da Oscar Umberraum, eu acho que a gente deveria contestar um pouquinho mais. Os pais não sabem mais a quem recorrer, já levaram o caso até para o Ministério Público, porque a qualidade da obra é péssima, cheia de infiltrações, não seguiu o mínimo do planejamento que deveria. A rampa de acesso para a parte inferior da escola cobriu as janelas do banheiro, um espaço que precisa ser arejado. Concedo a parte a cada um dos vereadores. Com autorização do orador, concedida a palavra ao vereador Adriano Pereira e Gilson de Souza. Vereador Diego, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Nessas horas, seria bem-vindo o líder de um governo aqui nesta casa para falar sobre essas situações, dar retorno aqui para as reivindicações que chegam aqui nessa Casa do Povo.
É lamentável essa situação, a gente recebeu também, a gente tem feito cobranças, vários encaminhamentos, a gente tem a todo momento levado a conhecimento da secretária da Educação em situações de outros educandários também, não só com relação a esse educandário, como levamos aquela situação lá da Aernobubs na Vila Itopava, que foi entregue pela metade, a quadra continua interditada, não tinha os ar-condicionados, que agora, a princípio, foram instalados depois de tanta cobrança, e assim várias outras situações, né, de obras de má qualidade. A gente podia falar lá daquele SEI na rua Nelson Buzzarello, no bairro Água Verde, vereador Gilson, outros que têm conhecimento disso, e tantas outras situações, lá no Caique da Velha Grande, aquela situação da quadra e tantas outras estruturas lá, lamentáveis, mas focando aqui no Oscar Oberhaus, a gente realmente precisa de respostas urgentes para esse educandário, que é um dos maiores educandários de referência ali na região do bairro Água Verde. Parabéns. Vereador Diego Nazato, sabe o que me deixa triste? Que esta obra, que já foi denunciada no Ministério Público, é da mesma empresa que eu já fiz uma denúncia no Ministério Público de uma outra obra que ele teve que refazer, porque eu fiz a denúncia no Ministério Público, ele teve que refazer. É da mesma obra que foi feita há 1 ano atrás e foi mal entregue, e a gente teve que fazer a denúncia no Ministério Público, ele teve que refazer de novo. É a mesma empresa. Então eu vou te dizer que boa parte desta obra aí, a responsabilidade é sim de uma empresa ruim, mas também de um fiscal que não fez o seu trabalho corretamente, né? E esse eu já estou de olho faz tempo já, porque ele vem cometendo erros sucessíveis, e o pior, não se notificam, não cobram, para que essa empresa nunca mais coloque os pés na nossa cidade e nunca mais faça nenhuma obra. Então a responsabilidade também é do secretário de obras. Eu tive uma reunião com o secretário, eu deixei bem claro que a responsabilidade é dele, porque ele também poderia notificar várias vezes essa empresa para já tirar essa empresa do mercado, mas não fazem. Eles não fazem um trabalho, aí sobra para a gente estar correndo atrás e fazendo um trabalho. Nessa situação, a empresa deveria pagar caro por esta obra que está fazendo. E ainda pior, ganha aditivo. Obrigado, vereador. Senhora presidente, por conta dos apartes, mais 2 minutos. Mais 2 minutos ao vereador, concedido pelos apartes. O vereador professor Gilson tirou as palavras da minha boca. Esse problema, ele tem nome e CNPJ. E eu não tenho problema de falar aqui. Empreiteira se chama KJ. KJ Empreiteira, que tem diversos contratos relacionados à Secretaria de Educação, contratos esses muito complexos, muitos milhões de reais, e a maioria deles com problemas com aditivos de prazos, aditivos de valores, ou melhor, problemas de qualidade com as suas obras, e a gente está em cima sim. Então, Empreiteira KJ, por favor, venha trazer esclarecimentos à comunidade de Blumenau. A gente já não sabe mais o que dizer, a gente sabe que eventualmente o fluxo de caixa passa por algum perrengue, apesar disso ser injustificável, mas a gente quer que tenha qualidade acima de qualquer coisa. Então a gente espera esclarecimentos nesse sentido e vamos tomar providências. Se não forem tomadas ações contundentes, a gente vai voltar a ter contratos sendo vencidos por uma empresa que não tem compromisso com Blumenau. E falando de obras paradas, eu quero fazer um apontamento também aqui da ponte que fica ali na rua Engenheiro do Deck, que já faz muito tempo que a gente não vê pessoas trabalhando ali. E agora eu faço um apontamento à Secretaria de Obras, que notifique essa empresa. Inclusive, vereador Bruno Cunha, durante muito tempo aquele espaço parecia que estava tendo alguma movimentação, mas ele foi utilizado de canteiro de obras para a construção de outra ponte. Ou seja, aquela ponte propriamente dita, que fica ali entre o SESC e o SEASA, não passa por obras há muito tempo. E no ano passado, em pleno período eleitoral, parte de uma das cabeceiras daquela ponte chegou a ruir, porque as obras se iniciaram e não foi feita uma intervenção adequada no espaço das cabeceiras da ponte que lá se encontra, precisando de uma reforma. Então, é muito necessário que a gente tenha a retomada desses trabalhos e a gente quer entender por que essa empresa continua sem colocar operários ali. A gente precisa de notificações urgentes da empreiteira responsável por aquele trabalho.